Fala aí, meus isolados sociais prediletos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos lá então, mais uma aulinha de geografia para vocês hoje. Professor Ailton Domingos, o mais brabo do estado de Goiás, e nós vamos falar hoje sobre as regiões geoeconômicas do Brasil, beleza? Queridaços, antes de falar sobre as regiões geoeconômicas, é importante que a gente faça um exercício de revisão para a gente lembrar o que são regiões. Nós vimos aí nas últimas aulas que a região é o agrupamento de elementos iguais ou semelhantes de um determinado espaço. Então veja bem, a nossa sala do 5º ano do Colégio Princípios é uma região. E o elemento, o critério de regionalização, o elemento igual ou semelhante das pessoas que estão dentro daquela sala é o fato de todos serem alunos do 5º ano do Colégio Princípios. Eu não vou encontrar um aluno do 7º ano estudando na sala do 5º. Logo, a semelhança ou a questão igual que vocês têm é o fato de serem alunos do 5º ano e do Colégio Princípios, né? Eu não vou chegar no Colégio Princípios na sala do 5º ano e encontrar um aluno de uma outra escola, de um outro colégio, não é verdade? Senhores, e nós temos a regionalização, que é o critério utilizado para estabelecer a região. Então, se a região é o agrupamento de elementos semelhantes ou iguais, a regionalização é o critério que nós utilizamos. Ou seja, no exemplo que nós estamos dando, o critério de regionalização é cursar o 5º ano no Colégio Princípios, é fazer o 5º ano no Colégio Princípios. Esse é o nosso critério de regionalização para determinar a nossa sala de aula. É ou não é? É demais da conta. Queridaços, só para recapitular também, nós temos aqui a divisão oficial do Brasil, que são a divisão das macro-regiões, das grandes regiões do Brasil. Foi estabelecida pelo IBGE em 1969 e um dos critérios de regionalização é a localização geográfica, a vegetação, o clima, a história da ocupação e as atividades econômicas e aí outros elementos também dos estados que compõem cada uma das 5 regiões oficiais do Brasil. Vale ressaltar que essa divisão que vocês estão vendo aí é a divisão oficial do Brasil, é a que vale de verdade, não é que as outras não tenham nenhum valor, mas essa é o que nós temos como divisão oficial, essa é o que o governo federal, que o Brasil utiliza como divisão oficial do nosso país. Então as nossas 27 unidades da federação vão estar distribuídas em 5 regiões: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. É muito importante ressaltar que a divisão do IBGE vai respeitar as fronteiras dos estados. Se a gente prestar bastante atenção no nosso mapa, nós vamos perceber que não existe nenhum estado que faça parte de 2 regiões. E essas regiões são agrupadas também de acordo com a localização geográfica dos países, né? Dos estados do nosso país, tá bom? Não se esqueçam disso, meus queridos, e nós avançamos para falar sobre uma outra possibilidade de divisão do território brasileiro, que são as regiões geoeconômicas, as grandes regiões geoeconômicas do Brasil, beleza? Essa proposta de divisão ela foi feita antes da oficial do IBGE, foi feita em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Jaeger. Ele definiu então que o Brasil deveria ser dividido, ou pode ser dividido, em regiões econômicas, formando assim 3 complexos regionais, da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Sul. Como vocês podem ver no mapa, a Amazônia, o complexo regional da Amazônia de verde, o complexo regional do Nordeste verde mais clarinho e o complexo regional do Centro-Sul de amarelo. Meus queridos, essa divisão, então, proposta por Pedro Pinchas Jaeger em 1967, é as regiões geoeconômicas do Brasil. Quais são os principais pontos que nós temos que entender dessa possibilidade de divisão do território brasileiro? Primeiro, não respeita as fronteiras dos estados. Se vocês derem uma olhada no nosso mapa, vocês vão perceber que vários estados fazem parte de 2 regiões geoeconômicas. O estado do Mato Grosso, por exemplo, ele faz parte da região da Amazônia e faz parte da região do Centro-Sul. Se a gente olhar aqui também o estado da Bahia, o estado de Minas Gerais, do Piauí e também do Maranhão, eles vão fazer parte tanto do complexo regional Nordeste quanto do complexo regional Centro-Sul. Então, nessa divisão regional, nós não vamos respeitar
nós não vamos respeitar as fronteiras dos estados. E os critérios de regionalização adotados para estabelecer essas regiões são critérios sociais, econômicos e naturais. Por exemplo, o critério adotado para que a gente estabeleça a região amazônica, ou a região da Amazônia, o complexo regional da Amazônia, é o fato desses estados terem economia, de uma certa forma, voltado para atividades comuns, que é a atividade agropecuária, a questão do agronegócio, serem regiões que demoraram um pouco mais para serem ocupadas e aí apresentam baixa densidade demográfica, indicadores sociais em alguns pontos não tão interessantes quanto em outras regiões, baixa industrialização e também tem um trunfo para essa região, que é a nova região que está recebendo mais investimentos. É uma região que nos últimos anos recebeu bastante investimentos, e isso também é um ponto interessante. Mas, de uma forma geral, a presença da floresta amazônica, ou de resquícios da floresta amazônica, também foi fundamental para estabelecer essa região. A região Nordeste, o Complexo Regional Nordeste, ele foi estabelecido a partir também dos critérios sociais, econômicos e naturais. Então nós temos aqui uma região de muita desigualdade social, onde eu tenho maior urbanização e industrialização nas regiões litorâneas, e ao avançar para o interior do país nós temos alguns problemas do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, que nós vamos discutir em outros momentos. E a região Centro-Sul é a região mais urbanizada, que tem o maior índice de população, é a região mais populosa e também, em contrapartida, tem aí uma atividade econômica mais aquecida. Ainda que nós entendemos que o estado de São Paulo, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, são regiões muito industrializadas, assim como o estado de Minas Gerais, e em contrapartida, estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, a região da Bahia, do Piauí, do Maranhão, do Tocantins, que integram essa região Centro-Sul, são regiões menos industrializadas, mas que têm tido uma economia muito forte, têm tido um crescimento econômico muito forte nos últimos anos, justamente por conta da intensificação do agronegócio. Beleza? Queridaços, não muda. A região oficial, a regionalização oficial do Brasil continua sendo a divisão regional do IBGE. No entanto, os complexos regionais, ou as regiões geoeconômicas estipuladas por Pedro Pinchas, são importantíssimas para a gente poder aí entender um pouco mais o nosso território e talvez tentar até dividir o nosso território, regionalizar o nosso território, criar regiões que consiga permitir que a gente entenda um pouco mais de cada estado, de cada porção do Brasil. Beleza? Tarefinha de casa tá aí para vocês. Dúvidas, perguntas, lancem aqui no Kitutor, que assim que possível o titio vai responder. Façam a atividade de casa, não fiquem com dúvidas para vocês. Lancem as dúvidas aqui no Kitutor, que se eu não responder para vocês em texto, na próxima videoaula eu faço um momento para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Não fiquem com dúvidas, enviem todas as suas dúvidas aqui no Kitutor. Meus queridos, continuamos lutando contra o coronavírus. Força, foco e fé, continuem cumprindo as medidas que foram orientadas pela Organização Mundial da Saúde, o distanciamento social, lavar as mãos com frequência, evitar tocar o rosto com as suas mãos e, principalmente, joelho no chão, muita oração para que Deus possa derramar a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém, meus brothers? Fiquem com Deus, aquele abraço, grande beijo, fui!